Sextou, pessoal, sextou. Se sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Estou empolgada? Estou, porque encontrei uma história que eu amei, que é a história da Annie Palmer, a bruxa branca da Jamaica. E por que ela tem esse nome? Porque ela era uma bruxa, na verdade ela era uma sacerdotisa voodoo, respeitadíssima, considerada ali uma das maiores sacerdotisas voodoos e também uma das mais temidas na Jamaica, só que ela era branca, em um local onde a maior parte das pessoas que praticavam o voodoo eram pessoas negras, então era uma coisa diferente. E por incrível que pareça, ela chegou até mesmo a enganar o que seria ali um grande sacerdote voodoo. Tem partes da história da Annie Palmer que acabei retirando de livros que eu tenho como esses aqui, que são livros que a gente vai conseguindo muito aos poucos na vida. Foi através dele que eu conheci então essa história. E aí eu fui pesquisando mais e mais, e parece que toda essa lenda aí que se origina ao redor, né, da Annie Palmer veio também de um autor, veio de um escritor que acabou fazendo um livro no ano de 1929 que deu origem basicamente é um conhecimento mais difundido de toda a história da Annie Palmer. Então, aproveita, fica aqui comigo, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Gosto muito dos assuntos relativos ao voodoo, à Jamaica e também às sacerdotisas. Acho que são histórias diferentes aí pra gente trazer, acho bem interessante. Tem vários vídeos aqui no canal, eu vou deixar todos aqui no comentário fixado, alguns que falam também do voodoo. Me segue também, vocês sabem onde, no @Joyce Rodrigues Oficial, por lá sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Penny e Jack, vinheta. Então, a história da propriedade, a história, né, da plantação mesmo, a plantação da Rose Hall, que é o nome da casa, né, e também da fazenda, porque são 280 acres de terra, é muita terra. E essas terras, elas foram adquiridas por uma família inglesa no ano ali por volta de 1710, 1712, por aí. Depois disso, parece que quem compra essas terras começa a se casar. O que acontece? Parece que tinha alguma coisa naquela casa que não deixava as pessoas ficarem casadas. Por quê? O primeiro homem a ser dono desse lugar, ele começa a casar. Ele casa a primeira vez, a esposa vive 4 meses, depois a esposa falece. Depois ele casa de novo, a esposa vai embora para a Inglaterra, não consegue morar na Jamaica. Se a gente parar para pensar também, é uma mudança drástica também. Você mora na Inglaterra, de repente você vai morar na Jamaica, tem toda uma questão de clima, e a gente tem que pensar que era uma época que não tinha energia elétrica, não tinha muita coisa, então a coisa ali podia ser um pouco difícil de se adaptar. Mas quem ficava lá, quem decidia morar, né, na plantação, decidia morar na casa, ainda não existia a casa grande, tá? A Rose Hall. A gente já vai chegar nessa parte. Mas as pessoas iam desistindo, então quem se casava, ficava. E tinham também as pessoas que acabavam perdendo a vida. Isso acontecia também porque muitos que acabavam indo, né, para Jamaica ou indo para outros lugares também, muitas vezes não tinham os anticorpos necessários para algumas doenças, algumas bactérias que eram daquele local, eram típicos daquele local. E o inverso também acontecia. Quando o homem ele começa a ir para os lugares em que antes, vamos colocar aí o homem branco, né? Ele começa a pisar em terras que não são dele, principalmente quando ele começa a escravizar, né, povos de outros lugares. O que ele faz também? Ele traz doenças, ele traz as doenças da Inglaterra, ele traz as doenças que tem em outros lugares e que eles não tinham contato. Então, as pessoas dentro das suas regiões têm os anticorpos ali, vamos colocar, necessários, protegê-los de doenças da sua região. Quando esses povos começam a se mesclar, aí é que a coisa começa a dar ruim. Então, isso também pode ser uma explicação para tantas inglesas, né? Porque também eles escolhiam só as inglesas. Vamos usar a Jamaica, vamos escravizar o povo, vamos, né, ganhar dinheiro na Jamaica, mas vamos manter aí a nossa linhagem totalmente inglesa. Então era basicamente isso que acontecia e não dava certo. Esse primeiro Palmer aí parece que ele foi casado 5 vezes, até que depois ele acaba tendo 2 filhos, e aí quem morre é ele no 5º casamento. Só que a esposa dele, o que ela faz? Ela não quer ficar na Jamaica. E parece que os filhos dela nunca viveram na Jamaica. Ela acaba tendo 2 filhos e eles vão morar na Inglaterra. Então, na Inglaterra, eles parece que também não queriam muito ir para a Jamaica. E aquelas terras, elas ficam paradas. Meio que assim, ninguém toma ali à frente, os herdeiros naturais não tomam à frente.
E é mais ou menos nessa época que quem vai acabar não herdando, mas reivindicando, vai ser o John Palmer, que depois eles vão chamar de John Rose Palmer, que também foi uma coisa pedida. Então, já que ele exigiu as terras, ele teria que ter o Rose no nome. Então, no início, ele também não tinha o sobrenome Rose no nome dele. Só que a questão é a seguinte: ele já tinha sido casado na Inglaterra, então ele se casa e fica viúvo. Ele também havia se casado com uma moça na Jamaica, então fala-se que ele é viúvo, mas ninguém tinha dito também que, na verdade, ele já era viúvo 2 vezes. E também a moça não sobrevive por muito tempo, também acaba falecendo. Tem toda a questão da casa também, e por que a casa se chama Rose House. Segundo o que se conta, antes do patriarca lá que tinha casado, que eu contei pra vocês, que casou várias vezes ali e acabou com uma última esposa, que foi quem acabou herdando a casa, ela se chamava Rose. Então o que ele faz? Ele quer fazer uma grande casa em estilo georgiano, misturado com o estilo da Jamaica, então a coisa fica assim, incrivelmente linda. A casa é muito bonita, tinha tudo do bom e do melhor, era uma família extremamente endinheirada. E detalhe, aquele lugar dava muito lucro para eles, porque tinha cana de açúcar, então plantação de cana de açúcar, eles criavam gado, eles tinham de tudo naquela fazenda. Então assim, você já não paga mão de obra, porque você vai escravizar pessoas que vão trabalhar de graça para você, então obviamente você fica só ali com todo o lucro. Então ele decide fazer uma grande casa para ela, só que ele não chega a ver essa casa ficando pronta. E a Rose Palmer não faz a menor questão de ficar com a casa, então ela vai embora também, o que no meu ponto de vista não é bem uma casa, né? É uma mansão, mas ainda assim é considerada a casa grande, né? Uma casa grande de senhores de escravos, de pessoas que escravizavam seres humanos. Então vamos começar aí nessa parte, porque agora engata a Anne Palmer. Conta-se, e isso também existem 2 fontes. Esse livro que eu peguei aqui diz que ela nasceu em Paris, então existem lugares que dizem que ela era filha de ingleses e irlandeses, então pai e mãe, cada um de um país. Outros que dizem que era filha de irlandeses com franceses, então ali era da região de Paris e que ela teria vindo de Paris. Outros dizem que ela teria vindo, na verdade, da Inglaterra. O que se sabe é que eles têm ali uma ideia estimada que ela nasceu por volta de 1803. Nasce então como Anne Mary Peterson. Anne Mary Peterson teria sido a primeira e única filha do casal Peterson, porque o que acontece? Os pais dela acabam indo para o Haiti, não ali, tá? A parte da Jamaica, vai para o Haiti. Eles estavam interessados em toda aquela, né? Vários estrangeiros estavam fazendo fortuna naquelas terras. Então o que eles fazem? Eles decidem ali de repente dar uma melhorada na vida deles, porque não era uma vida assim que tinham tantas riquezas. Eles só tinham a Anne até aquele momento, então só tinham uma filha. As condições deles não eram assim tão ruins, mas eles tinham inclusive ali o que seria ali uma babá para ela. Ela já tinha 10 anos de idade, mas eles tinham essa babá. Também para ajudar a corroborar o que a gente levantou em relação a doenças, o que vai acontecer é que os pais da Anne Palmer, no primeiro ano que eles estiverem no Haiti, eles acabam perecendo de febre amarela, deixando então a Anne Peterson totalmente ali sozinha no Haiti. Só que aí o que acontece? Ela tinha aquela babá dela, tá? Que não é mencionado o nome em lugar nenhum, era a babá. E a babá, como ela tinha uma idade, ela era muito pequena, ela estava com 11 anos, ela disse o seguinte: eu vou adotar você. Então ela passa ali a ser a figura que iria treinar, cuidar e instruir para o resto dos dias dessa mulher, que seria a babá dela, porque essa mulher também vai falecer alguns anos depois. Mas antes de falecer, ela vai ensinar para Anne tudo o que ela sabia. Acontece que essa suposta babá aí, essa moça que acaba adotando, né, então a Anne Peterson, ela também era uma sacerdotisa voodoo. Algumas pessoas colocam que ela era uma sacerdotisa voodoo e bruxa e tudo mais. Só que assim, voodoo é magia. E aí eles colocam também como se fosse magia ruim, né? Uma magia isso, uma magia aquilo. Não, magia é magia. Para o que você vai usar, não importa, você aprende magia. Então o que ela faz? Ela ensina tudo que ela sabe, passa várias e várias coisas ali para Anne e diz para Anne que com aqueles conhecimentos ela seria uma grande sacerdotisa voodoo. Só que algum tempo depois ela acaba morrendo, porque ela era uma senhora já muito idosa. Quando ela falece,
A Anne, ela tinha por volta ali, o que deu para calcular, uns 15, 16 anos. Ela era bem nova, porque ela sai de lá, então ela tinha algum dinheiro, ela tinha algumas coisas, e ela acaba indo para a Jamaica, porque a Jamaica, ela era mais, tinha mais população, era um pouco mais para frente, vamos colocar assim. Então ela vai para a Jamaica, para a parte ali de Montego Bay. Quando ela chega lá, quem ela conhece? Ela vai conhecer o Sr. Palmer. Não é dito como ele conheceu a Anne Palmer, nem onde ele conheceu a Anne Palmer. O que se sabe é que um ano depois, provavelmente o John tinha ali na casa dos seus 45, 50 anos. Ele não tinha filhos relatados, então não dá para saber se ele tinha algum filho que acabou ficando na Inglaterra, mas ele acaba casando com a Anne Peterson no ano de 1820. Era uma moça muito nova, dizem que ela não era muito alta, mas que ela era muito bonita, então ele acaba se casando com ela. Só que acontece o seguinte, ele também era um homem extremamente abusivo. Ele gostava muito de beber, ele era um beberrão. Então ele usava ali a Jamaica como se fosse assim, eu trabalho, ganho dinheiro, eu faço tudo o que eu quero, eu sou um rei aqui na Jamaica. Então ele fazia tudo o que ele queria. Um dia ela simplesmente olhou a vida que ela tinha, porque o pré-requisito para ela, quando ela saiu para casar, era o mesmo pré-requisito de qualquer moça na época dela, encontrar alguém que pudesse sustentá-la e quanto mais dinheiro, melhor. Porque por amor ali, pelo que eu entendi, ninguém casava mesmo. E aí o que acontece? Ela começa a olhar para os homens escravizados que trabalhavam nas plantações. Óbvio que se a gente parar para pensar, não vamos romantizar isso, muito menos colocar isso num contexto que não é o correto. Eles não tinham opção, eles eram obrigados, eles eram escravizados e tinham que fazer o que ela mandava. Muitos de vocês podem até pensar, mas eles eram homens, ela era uma mulher bonita, tal. Só que não é bem assim que funciona. Por quê? Ela também não era uma pessoa assim muito legal. Ela não era uma pessoa afeita a gentilezas, ela era uma pessoa inclusive perigosa. Por quê? Ela mantinha os amantes dela por um tempo, então ela ia lá, né, se divertia um pouco, depois ela trocava de amante. Então ela pegava o cavalo dela, ela dava várias voltas pela fazenda e escolhia quem era o próximo amante ali entre os trabalhadores que ela colocaria ali na cama dela por um tempo. E por incrível que pareça, depois de ficar um tempo na cama da Anne Palmer, você não encontrava mais esse homem, você não encontrava mais esse rapaz que ela escolhia. E aí é que tá, né, o que ela fazia com eles. Ela tinha um capataz que eles chamavam até de o homem do grito. Ele fazia tudo o que ela queria. Então, depois que ela cansava do amante que ela tinha, ela mandava que simplesmente desse fim nesse amante. E ela tinha um lugar que ela tinha consagrado, porque ela tinha medo que esses amantes acabassem voltando e assombrando ali a vida dela ou atrapalhasse ela em rituais com seus espíritos. E ela mandava que colocasse exatamente nesse local aí que ela teria feito ali consagrado, para que eles ficassem quietos ali e não acabassem voltando para perturbar a vida dela. Ela vivia, assim, uma vida bem mística, assim, ela acreditava de verdade, criada dentro do voodoo, isso era o normal para ela, então ela agia exatamente dessa forma. Ela era uma mulher raivosa, ela era uma mulher mandona, controladora, ela gostava de comandar tudo, e quando o marido dela era vivo, além dela não conseguir fazer isso, ela também não conseguia ter um pouco de paz. A gente sabe que aguentar bêbado não é fácil, ainda mais naquela época, né? E aí um dia o que ela faz? Ela arruma um amante. Ela vai arrumar esse amante, ela vai ficar um tempo com esse amante e aí o marido dela vai descobrir. Quando o marido dela descobrir, o que ele vai fazer? Ele vai mandar chamar os dois. Ele teria colocado os dois, tá? Ali no quarto. Começou a desferir chibatadas tanto no rapaz como também na Anne Palmer. A Anne Palmer se negou a receber essas chibatadas e acabou com a vida dele naquele dia. Esse homem que estaria com ela, né, esse rapaz aí que era amante dela, mas era um homem escravizado, teria ajudado ela, então, a dar fim, né, no John Palmer, acabar com a vida do John Palmer. Ela teria feito isso primeiro com um punhal e depois eles teriam terminado ali com outras estocadas. E depois ela pediu para ele que acabasse logo com aquilo, ele teria terminado então com um travesseiro. Depois disso, eles também teriam levado ele por um tempo e colocado naquele solo lá especial que ela colocava as pessoas que ela queria dar fim, que ninguém nunca encontrava. Depois ela acaba enterrando ele no Jardim das Palmeiras, que são 3 palmeiras que tem na frente da casa, que é onde ela vai acabar enterrando 3 maridos. Sim, 3 maridos. E depois também a gente chega no porquê desses 3 maridos aí.
Ela também fazia muitos rituais dentro da casa. Ela, mais uma vez, ela era praticante de voodoo. Então as pessoas na cidade conheciam ela, sabiam que ela era uma praticante do voodoo. E para os ingleses, quem chamava no fundo ela, né, de bruxa branca da Jamaica, eram os ingleses ou eram pessoas aí, eram estrangeiros. Na Jamaica, eles a reconheciam como uma sacerdotisa voodoo, que é uma crença de matriz africana, então para eles não fazia o menor sentido. Inclusive diziam, né, que ela tinha alguns costumes estranhos, como por exemplo, cavalgar durante a noite, então ela cavalgava muito, madrugadas assim, cavalgando, né, naquele calor, aquele lugar lindíssimo, ela ficava cavalgando. E sempre que, né, um escravizado acabava saindo para dar uma volta, até pelo calor mesmo, essas pessoas dormiam em lugares às vezes um pouco amontoados, acabava ficando calor, eles não iam fugir, não iam nada, ela botava eles, enfim, e acabava castigando eles por eles estarem fora ali do lugar que eles tinham que estar depois que o sol se punha. Diziam que ela fazia feitiços, né, fazia coisas ali, magias e rituais para tudo que ela queria, inclusive em relação a maridos, em relação também a seduções, em relação a dinheiro, em relação a como seria a plantação, esse tipo de, né, de história aí que se conta. Só que ela também usaria, por exemplo, a bebês que nasciam sem vida e utilizava também os seus rituais. Então tinha também essa desconfiança e que ela também esperava naquele local onde ela colocava as pessoas que ela não queria que ninguém encontrasse, né, que ela tirava a vida e não queria que ninguém encontrasse, ela retiraria ali ossos e depois ela utilizaria também para os seus rituais. Então parece que ela tinha até pedaços ali da fazenda, pedaços também da propriedade que ela utilizava para a prática do voodoo. A fama dela ia crescendo cada vez mais, principalmente como sacerdotisa voodoo entre, né, as pessoas escravizadas na Jamaica e também entre a população de estrangeiros na Jamaica. Então ela acabou, né, para eles sacerdotisa, para os estrangeiros bruxa, e todo mundo começou a temê-la. Então ninguém ficava muito no caminho dela, não. Isso podia ser uma tática? Até podia, porque se a gente parar para pensar, a quantidade de dinheiro, a quantidade de terra, a quantidade de pessoas escravizadas que para eles eram bens materiais, era muito grande, então ela precisava impor respeito de alguma forma. Só que a gente sabe muito bem que casar era muito necessário. Então, quando ela perde o John, na verdade, quando ela dá fim no John, né, no John Palmer, ela herda tudo e procura o próximo marido, que também não é falado qual é o nome. Então, aí esses próximos 2 maridos dela também não vai ter o nome. Ela vai casar, ele também era um homem que tinha terras, ele também era um senhor de terras ali, também, né, de homens escravizados, e ela teria casado com ele e ficou pouco tempo casada com ele, e logo em seguida ele acabou perdendo a vida dele. E era sempre assim, né? Sempre coisas ali causadas. Alguém acabava desferindo golpes, né, de faca nessa pessoa, essa pessoa perdia a vida. Não existia investigação, ninguém ia atrás, morreu, ninguém tomava muita conta, e ela ia herdando aí esse dinheiro, né, desses maridos. O primeiro, parece que o casamento durou em torno de 4 meses, e o último marido, que foi o que teria durado um pouco mais, aí durou por volta aí de 2 anos, nada mais do que isso. Só que desde o segundo marido dela, ela estava tendo uma relação um pouco mais profunda com um sacerdote voodoo, que era um homem chamado Taku. Taku era um poderoso sacerdote voodoo e ele gostava muito da Anne Palmer. Alguns dizem que ele era, no início, escravizado por ela e que ela teria libertado ele para que eles pudessem ter um caso e que ela estaria apaixonada por ele. E talvez isso seja verdade, ele tenha inclusive ali acreditado nessa paixão, nesse amor por ela, mas ele também sabia muito bem quem era Anne Palmer. Então ele não se deixava levar tão facilmente ali pela bondade da Anne Palmer com ele, não. Só que ele parecia gostar dela, eles ficaram juntos muitos anos, só que aí a coisa azeda, porque vai ter um momento em que ela vai colocar os olhos em um rapaz que tinha sido contratado para fazer a contabilidade da fazenda. Então, ela começa a botar o olho no rapaz. O rapaz era um rapaz jovem. Ela já não era assim, né, uma mocinha. Só que ele estava apaixonado pela neta do Taku, que era uma moça chamada Milice. E essa moça era nova e estava noiva dele. Ninguém sabia, mas eles já estavam noivos.
Mas o Taku sabia. Então, quando ele viu que a Anne Palmer virou para ele e falou: olha, eu quero ter um relacionamento com ele, ele era um jovem inglês. Talvez tenha sido ali o relacionamento que ela escolheu mesmo para levar para frente, porque aos olhos dela, ele era um homem bonito. E ela, que estava acostumada a casar com homens de posses, não fez questão que ele não tinha tantas posses. Então, de repente, esse era o casamento que ela queria levar para frente. Pelo menos o casamento social, né? Aquela coisa mais de social. Por quê? O relacionamento mesmo ela tinha com o Taku. Só que o Taku viu que ela tava de olho no rapaz e o Taku falou pra ela. O Taku falou: você não pode ficar de olho nesse rapaz porque ele é noivo da minha neta. Então você não vai estragar o relacionamento deles, eles estão apaixonados. Ela então faz o seguinte, um grande ritual, mas um grande ritual, um complexo ritual, onde você acaba trazendo uma entidade que visita a pessoa que você quer prejudicar e suga a energia vital dessa pessoa aos poucos. Essa pessoa ela vai definhando e ela vai se transformando assim em uma pessoa totalmente sem forças, não tem o que cure, não tem o que quebre e nem mesmo o Taku, sendo um sacerdote voodoo, conseguiu quebrar as consequências do ritual que a Anne Palmer teria feito contra a Melisse. Só que aí a Melisse falece e quando a Melisse falece, ele fica extremamente irritado, ele fica enfurecido. O rapaz também, o Hatchford, não ligou para Anne Palmer, o que foi uma coisa que deixou ela espantada, porque ela achou que rapidamente, provavelmente ela deve ter feito alguma coisa para ele também, e nada aconteceu em relação a ela. Ela só destruiu a vida da Melisse. Então nessa hora o Taku decidiu que estava na hora de pôr fim as coisas que Anne Palmer estava fazendo. Ele teria juntado os seguidores dele e eles decidem também fazer um ritual. Ritual esse em que o Taku iria tirar a vida dela, da Anne Palmer, e teria que fazer um ritual para aprisionamento, aprisionar ela também no pós-morte, porque parece que ela também tinha ali os seus meios e as suas táticas e caso, né, isso acontecesse, eles sabiam que ela voltaria, que ela não deixaria as pessoas em paz. Tinha mandado construir como se fosse ali um caixão totalmente feito de concreto, então eles teriam feito isso antes dele acabar com a vida de Anne Palmer. E tinham alguns símbolos também que foram desenhados, inclusive nesse caixão, só que tinha um padrão. Eles precisavam que alguns desenhos eles fossem totalmente padronizados para que o espírito dela não fosse ali libertado, que ela não conseguisse se libertar daquela prisão ali, vamos colocar, espiritual que ele estava fazendo para ela. E também tudo tinha que ser coberto com pedra. Só que no fim, onde seriam os pés dela, dentro então, né, desse lugar que eles teriam criado como um sepulcro para ela, teria que ter um símbolo, que alguns dizem que era uma cruz. É muito possível, porque eles também utilizam cruz no voodoo. Só que a questão toda é, esqueceram de ver isso, esqueceram de colocar esse último símbolo. E o Taku visita então o quarto dela nessa noite com tudo preparado, já tinham pessoas esperando para ajudar e também ajudar no ritual para aprisionar ela ali. Ele acaba com a vida dela ali no ato, eles estariam ali juntos, né? E ele acaba tirando a vida dela. Ele tira a vida dela e há quem diga, inclusive, que ele ficou até bem triste de ter tirado a vida dela, porque ele gostava dela, só que ele acaba levando ela, então, para eles começarem o dito ritual. Só que o que estava acontecendo também? Isso era o ano de 1833, então, tudo isso que ela fez, desde o casamento dela com o John Rose Palmer, foi só 13 anos, tá? Então, tudo isso essa mulher fez em 13 anos. Então, ela ainda era jovem, ela tinha por volta dos seus 31, 32 anos. Então, eles pegam o corpo da Anne Palmer e levam. Só que estava tendo ali algumas revoltas, porque estava tendo uma revolta dos escravizados, porque eles já não queriam mais serem escravizados. E foi em meio a toda essa revolta e conflitos em várias fazendas, em vários lugares, que eles estavam fazendo esse ritual. Então, estava todo mundo um pouco disperso e sentindo também um pouco de medo. E esse também pode ter sido o dia escolhido, porque eles saberiam que, se porventura encontrassem ela sem vida, ficaria na conta de todas as invasões que estavam acontecendo em fazendas, pessoas, né, escravizadas indo embora e se rebelando.
Então isso aí seria fácil de acobertar. O Taku também não foi bobo. Isso, claro, se a gente acreditar que essa história é verdade, e vamos, porque assim ela fica muito melhor. Só que no meio, né, de tudo isso, dessa bagunça toda, ele não percebe que o último símbolo, o símbolo que aprisionaria ali o espírito da Annie Palmer, não tinha sido colocado, então, naquele lugar que ele mandou construir ali, né, entre concreto, com tijolo ali de alvenaria. É feito todo o ritual, eles conseguem então colocar o corpo da Annie Palmer ali no jardim, que também era um lugar ali específico para eles ali na casa. Eles colocam ali, só que o que acontece? O espírito dela continuava vagando. Pouquíssimo tempo depois dessa noite, dessa fatídica noite, não é relatado se aconteceu alguma coisa com o Taku, não foi relatado absolutamente nada em relação a consequências. Existe o que existe e são outras versões aí para o que teria sido o fim da Annie Palmer. Alguns dizem que os próprios escravizados da fazenda dela perderam a paciência com toda essa coisa da revolta e decidiram atacá-la na casa, tirando assim a vida dela no quarto. Mas isso aí também ninguém pode ter certeza, assim como ninguém tem certeza em relação a como foi feito aí esse ritual para aprisionar o espírito dela longe desse mundo. Existem essas versões diferentes sobre a morte dela. Tem uma versão, inclusive, que é a seguinte: ela teria sido encontrada quando eles souberam, né, os vizinhos ali de fazenda teriam ficado sabendo que ela tinha perdido a vida na mão ali dos escravizados. Eles teriam recolhido ela de lá, só que não colocaram ela no que seria o cemitério ali, né, dos estrangeiros. Então, eles acabaram sepultando ela, mas fizeram isso no jardim da casa dela. Tipo, ó, você não tem espaço aqui não, tá? Então você fica aí no teu cantinho aí, porque no nosso cemitério a gente não quer você, até porque ela era considerada ali uma bruxa que mexia com voodoo. Vocês imaginem, né? Você ser colocado junto com pessoas tão puras e tão maravilhosas. Pode ter acontecido o que aconteceu com o Taku? Claro que pode, porque a vingança também é uma coisa antiga, né? A vingança, ela existe. Então, como nós estamos falando de um mito, de uma lenda, de uma coisa que é contada na Jamaica, vamos deixar a versão jamaicana. Dias depois do falecimento da Annie Palmer, vamos colocar assim, as pessoas começam a ver a Annie Palmer. Annie Palmer, ela não era uma pessoa muito fácil e ela teria também, com o seu falecimento, despertado vários daqueles rapazes, várias daquelas pessoas que ela teria colocado naquele cemitério que ela teria feito ali o ritual e deixou ali como um local ali sagrado para ela colocar as pessoas que ela queria esconder. E aí várias e várias vozes, pessoas que se lamentavam, pessoas que choravam, começaram a ser ouvidas. Isso porque dizem também que ela teria feito até uma masmorra no lugar. Então ela era um pouco sádica, ela colocava as pessoas numa situação em que ela usava elas, só que não era bem assim, ah não, vai lá e simplesmente tira a vida dele. Não, ela ia lá, ela dava uma brincadinha, com aqueles brinquedos, né, que a gente costuma ver ali em Salem, durante o período que eles começam a pegar as supostas bruxas. Ela colocava armadilhas pelo meio da fazenda, então ela colocava só para machucar quem acabava indo dar uma volta, passear. Se você tivesse a audácia de fugir e conseguisse sobreviver, ela te marcava, ela podia fazer várias coisas ali com você. Então, ela era uma mulher extremamente temida. Ela também era conhecida por usar muito vermelho. Parece que ela usava vermelho o tempo todo e tudo que ela era dela era em vermelho. O quarto dela era cheio de coisas vermelhas, a cama dela também, os tecidos normalmente eram vermelhos, ela gostava muito de vermelho. Só que, por incrível que pareça, quando eles dizem, né, que estão vendo a Annie Palmer, o espírito da Annie Palmer, eles acabam vendo uma mulher de verde. Essa mulher de verde está sempre cavalgando no que seria o cavalo mesmo da Annie Palmer, só que esse cavalo tem 3 patas. Eles também costumavam dizer que a Annie Palmer fazia rituais muitas vezes e trazia animais para perto dela. Os animais começavam a chegar próximos dela e ela acabava dando para esses animais ali algumas funções. Então depois eles saíam e ninguém sabia o que eram essas funções. De repente até para agir ali contra alguém, ninguém sabia dizer direito, mas ela tinha essa manipulação
em relação a alguns animais. Agora, as pessoas podiam enxergar animais, de repente poderia não ser animais, poderia ser aí alguma coisa que ela estaria, né, chamando para ela ali, trazendo, né, com a magia dela, e as pessoas enxergavam como animais. Mas sim, eles escutam e escutam também, né, escutam esse cavalo, conseguem ver ali aparições de corpo inteiro da Anne Palmer com essas roupas verdes. E sempre foi falado muito sobre essa beleza, né, dela, que ela era uma mulher muito bonita para a época e tudo mais. E essa história, ela foi ganhando cada vez mais contornos. Por exemplo, quando a Anne Palmer ela falece, não tem quem assuma a fazenda. Não, nenhum parente ali mais distante quis, e também não tinha parentes próximos para herdar. Ela não tinha filhos. Mesmo que ela tivesse até pintado, eles dizem que ela pinta um quadro, existe um quadro com uma mulher vestida de vermelho, que vocês estão vendo aí na tela, que tem ali algumas crianças. Só que eles dizem que, na verdade, Anne Palmer mandou pintar esse quadro, porém, ela mandou que fizessem bonecos de madeira. Vestiu esses bonecos e pediu para que o homem aí que estava pintando o quadro retratasse com feições humanas ali, feições realistas. Então esse teria sido aí um retrato, mas ninguém tem certeza se essa é a verdadeira Anne Palmer. Então muita coisa fica incerta. Conforme essa história ela vai se espalhando e ganhando mais e mais elementos, como acontece com toda a lenda, vamos colocar aí com uma lenda urbana, o que vai acontecer é que no ano de 1928, um homem chamado Herbert Lisser, ele vai escrever um livro contando sobre a bruxa branca da Jamaica. O livro não é assim uma obra de arte, nem mesmo um livro de terror tão bem escrito, e ele é extremamente romantizado. Eles colocam a Milícia, que era a neta do Taku, como se fosse uma mulher de dentro de casa, fosse ele uma pessoa que tomava conta das coisas dela, ajudava ela a se vestir, né, essa coisa toda. Colocam Hatchford em várias situações em que ele tá entre uma e outra, sabe, entre a Milícia e ela, quando na verdade ele nem tinha tanto contato assim de verdade com a Anne Palmer, porque ele era funcionário, né? Não é como se de repente você pudesse ficar falando com uma mulher como ela o tempo inteiro. Não por ela ser tão importante, mas porque ela era uma pessoa um pouco cruel, as pessoas não gostavam muito, ela não tinha uma fama muito boa, não. Então eles deram essa romantizada. E no próprio livro fala dessa questão dos animais, então é uma coisa muito mais, diziam que ela andava com o cavalo, com o próprio cavalo dela, enquanto ela era viva, ele tinha na frente 3 patas, então coisas que são bem fora aí da realidade. E isso tudo ajudou a criar um imaginário ainda maior em relação à história da Anne Palmer. Depois do livro escrito, esse livro ele vai para a Inglaterra, ele vai para os Estados Unidos, ele vai para vários países. Então as pessoas começam a conhecer essa história que era tão empolgante na Jamaica, sem contar que o lugar era extremamente bonito. E também tinha um casal que tentou morar na propriedade antes mesmo do livro ser escrito, no ano de 1900, mas eles não conseguiram ficar lá porque a funcionária deles acabou caindo da sacada, a mesma sacada que a Anne Palmer ficava gritando com as pessoas que estavam trabalhando ali. A mulher era assim, uma pessoa, vou te falar, em furúnculo, um furúnculo. E aí essa moça cai e acaba perdendo a vida. E aí é estranho, porque eles relatam, parece que ele até chegou a colocar uma parte do livro aí contando essa história, né? Eu não li o livro, fui pegando ali algumas informações sobre o livro. E aí o que acontece? Eles dizem que mãos invisíveis empurraram ali a funcionária. Meu amigo, mãos invisíveis. Como é que você vai saber se alguém empurrou a funcionária se as mãos eram invisíveis? Então aí já, né, a gente entra numa contradição terrível aí. Talvez eles compraram a propriedade e viram que não seria fácil manter essa propriedade, porque é necessário ter muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. A casa é extremamente grande, a propriedade é gigante, então você precisa ter muito dinheiro. De repente eles viram tudo, nem todo mundo acostuma com o clima tão quente, e essa coisa toda, e decidiram que era melhor vender. Então essa casa ela fica aí por muito tempo, ninguém compra, mas vamos avançar um pouco no tempo, mais precisamente no ano de 1950, né? 50 até mais ou menos os anos 60, que vai ser um ano em que o lugar vai receber muitos parapsicólogos e seus médiums. Os parapsicólogos e médiums, tá? Os médiums, melhor dizendo, de parapsicólogos, não é como um médium espírita, tá? É muito parecido, mas eles tentavam naquela época levar mais pro lado da ciência. A ideia
era fazer, né, da parapsicologia uma ciência. Não conseguiram, então até hoje ela é considerada uma pseudociência. E por que eu digo isso? Quando você era um médium dentro da parapsicologia, você tinha um professor, uma universidade, um diploma, exatamente tudo isso. Só que aí você fazia alguns testes para medir a sua capacidade, até onde ia. Essa mediunidade, ela era medida. Então eles faziam você adivinhar cartões, você mexer ali algumas coisas, então era como se você fosse um paranormal, era quase como se fosse isso. Você não era um médium, você era um paranormal. Mas muitas pessoas sim chamavam de médium. Joseph Rini, ele era muito conhecido na Universidade de Duke e ele liderava, né, um grupo, tinha assim um laboratório de parapsicologia, sim, porque eles colocavam eletrodos na cabeça da pessoa, era um experimento científico mesmo. E ele liderava vários e vários aí possíveis médiums. Então eles tentam medir, né, tudo isso. Saber até quanto a pessoa consegue adivinhar, o quanto a pessoa consegue fazer alguma coisa, mexer, esse tipo de coisa. E ele tinha as cobaias dele ali, as pessoas que ele acabava vendo que tinha algum tipo de mediunidade. Ele pega um grupo de alunos dele ali, pessoas que estavam aprendendo, e diz: olha, eu vou levar vocês numa casa. Claro, todo mundo já ali, né, com as sementinhas germinadas pelo livro que foi escrito sobre a bruxa da Jamaica. E aí ele leva esses médiuns para esse lugar aí para conhecer essa casa. Eles teriam passado 2 dias muito bem, até que ele começa a ir um pouco mais assim, né, ao interior da casa. Começa a passear mais, dá uma provocada ali em quem era a médium. Acontece que a Aileen, ela era também, além, né, de uma médium, ela também era uma clarividente. O corpo dela foi tomado, ela acabou incorporando o espírito da Anne Palmer. Quando isso acontece, ninguém percebe isso de cara, só que aí é que a coisa começa a ficar terrível, porque ela começa a falar com uma voz modificada e começa a dizer o quê? Esse lugar é meu. Eu paguei muito caro para ter o que eu tenho, para ter essa fazenda, para ter esse lugar. E aí as coisas começam a ficar, né, piores, porque ela começa a dizer que ela não vai embora, porque ela não vai admitir que ninguém fique com o lugar, uma vez que ela pagou tão caro para ter aquilo ali. Então, assim, ela estava dizendo que ela não ia embora de lá, ela estava lá e que ali naquele momento ninguém sabia se estava falando com a Aileen ou se estava falando com a Anne Palmer. Aí o que acontece? Ficou uma situação assim um pouco estranha e nessa hora todos ali juntando, tentando conversar, puxar mais informações e dizem o seguinte: você não é a Anne Palmer. Meu amigo, nessa hora a Aileen Garrett, ela começa a deitar assim no chão, como se ela estivesse meio que deitada e ao mesmo tempo rodando no chão. Ela começa a rodar. Ela roda, eles começam a ficar com medo que a Aileen se machucasse, ninguém conseguia segurar. Ela começa a gargalhar e depois ela gritava e também fazia sons de animais. Teve uma hora que ela cerrou os dentes. Pessoas que viram a cena diziam que ela não parecia humana e ela disse o seguinte para as pessoas que estavam ao redor: se vocês acham que podem ter piedade de mim, rezem por mim. Depois disso, ela teria novamente ali passado por um momento em que ela deu ali uma girada no chão e depois o espírito da Anne Palmer teria saído. Só que a questão é a seguinte: esse professor, ele ficou assim, ele escreveu muitos artigos, ele levou essa história toda para a faculdade, várias coisas ele gravou, só que ele não deu nada para a Aileen. E a Aileen ficou triste porque ela também era uma estudiosa, então ela começou a voltar mais e mais vezes. Só que ela ia sozinha, ela não levava ninguém. E ela dizia que ela conseguia se comunicar com facilidade com a Anne Palmer. Esse professor, ele usava vários, tá? Depois ele foi levando outros, mas parece que a única que conseguiu mesmo chegar a esse nível de comunicação e até mesmo incorporação do espírito dela foi mesmo a Aileen Garrett. E aí o que vai acontecer? Os anos vão se passar, alguns bons anos, e nos anos 70 a casa vai ser vendida. O casal Rowley, que a sua esposa tinha sido Miss, acho que era Miss da beleza, era alguma coisa ligada à beleza ali, era uma grande modelo ali, fazia muitos trabalhos, e ele um grande empresário, o esposo dela. Só que eles compram a propriedade já com o intuito de fazer do lugar ali como se fosse um museu mesmo, então eles pegaram o lugar, eles arrumaram tudo, eles tinham muito dinheiro para investir, então eles colocaram tudo no original, eles foram recriando várias coisas e também foram encontrando muita coisa,
como por exemplo, né, os objetos que ela acabava utilizando nos escravizados. Eles foram encontrando essas coisas e foram ali colocando em locais, escrevendo um pouco da história e tentaram desenterrar ali um pouco ali na própria Jamaica, ali na parte histórica da Jamaica, quem era Annie Palmer e as histórias relacionadas a Annie Palmer. E tudo foi funcionando. Inclusive, vários historiadores ali acabaram trabalhando como guias dentro dessa enorme casa e dessa enorme empresa que acabou se tornando. Nos anos 70 também, quem compra uma propriedade ali é o Johnny Cash. Johnny Cash compra essa propriedade totalmente interessado na história de Annie Palmer. Então ele também quer saber mais da história de Annie Palmer. Muita gente dizia ver o espírito da Annie Palmer. Annie Palmer vagava, eles viam ela ali, né, de verde, eles viam ela de vários jeitos, andando, cavalgando, e ele queria saber como que era tudo aquilo. E parece que ele conseguiu ter contato com a Annie Palmer. Inclusive, ele gostava muito de ficar naquela propriedade. E existem ali algumas pessoas que de vez em quando até vão. Parece que ali até 2005, algumas pessoas ainda tentavam pegar alguns sons ali que poderiam ter do Johnny Cash, do artista dentro da casa dele, que foi a casa ali que ele mais gostou de viver a vida dele, que era essa casa que era totalmente relacionada a Annie Palmer. E também criou a balada da Annie Palmer, né? Que era uma música aí que vocês acham aí, a balada da Annie Palmer. Olha como essa história acabou indo até pra cultura pop aí, gente. Futuramente, Benjamin Hatford, ele vai dizer que, na verdade, a história de Annie Palmer, ela foi mesclada ali, misturada. Eles acabaram pegando o nome da Annie Palmer, que seria mesmo uma pessoa que existiu, e teria misturado com a Rose Palmer. Rose Palmer teria sido uma mulher, sim, que teria tido 3 maridos, mas ela tinha uma vida quase santa. Isso atingiu diretamente os historiadores da Jamaica, que diziam que tinha, sim, documentação que provava que a Annie Palmer existiu, porque deve ter ali, né, deve ter algum documento provando que eles casaram, alguma coisa assim. Isso aí deve ter uma coisinha aqui, outra ali, provando que eles estão falando da Palmer certa. E aí, até os dias de hoje, as pessoas dizem que conseguem ter contato com o espírito da Annie Palmer. E também tem os guias, né, que vão contando as histórias. Então, você pode visitar, tá, a Rose Hall, a casa. Lá eles vão contar a história para vocês da Annie Palmer, a história que é basicamente essa que eu contei aqui para vocês. Eles vão mostrar o quarto para vocês, o quarto dela, vai mostrar diversas coisas. O lugar é um lugar assim que para algumas pessoas ali dá um pouco de medo. Então, normalmente quem vai é porque quer ter um contato aí com o sobrenatural. Então, tem pessoas que vão, fazem ali algumas fotos, né? Tiram algumas fotos para ver se conseguem enxergar alguma coisa. Tem alguns que conseguem capturar, outros não, mas parece que ali a energia é forte. A casa em si é uma casa linda, uma casa que foi construída na encosta, né, de um morro, então você consegue ver toda aquela visão linda da Baía de Montego Bay. Então é muito bonito mesmo o lugar, mas tem toda essa questão aí dos fantasmas. E talvez se não tivesse, talvez só fosse aí mais uma casa, mas isso faz com que a Rose Hall seja a casa mais assombrada da Jamaica. Uma das histórias ali mais contadas, mesmo que alguns contem como lenda urbana, mais replicadas ali ao longo dos anos na Jamaica. Então é uma história que eles têm muito respeito com tudo que acontece e acreditam sim que foi verdade. Quando a Eileen Garrett, ela acabou incorporando o espírito dela, ela disse que ela conseguiu ver, né, ali quem seria a Annie Palmer, a imagem. Então ela conseguiu ver algumas cenas, principalmente do dia do falecimento ali, da morte ali, né, dela, que teria sido um lugar onde ela estaria deitada, ela estava com muita dificuldade, ela via um homem de pele escura chorando, que seria no caso o Taku. Então ele tinha tirado a vida dela, mas ele estava triste. Uma névoa cinzenta chegando como se fosse o dia amanhecendo, então teria acontecido durante a noite. E não era uma mulher bonita, não. Ela disse que era uma mulher que não era bonita, ela só tinha olhos azuis muito vibrantes, quase como se fossem, mesmo sendo azuis, como se eles estivessem fogo. Então é assim que ela descreveu aí a aparência física, né, dessa mulher. E que era também uma mulher pequena, que era a Annie Palmer fisicamente. Então, algumas fotos aí a gente tá vendo, alguns, na verdade, pinturas, né? A gente tá vendo que não bate. Então, deve ser de alguma outra pessoa, ou de repente, como a pessoa queria ser ali retratada. Também tinha muito disso, me retrate de um jeito, me retrate, sei lá, com os olhos dessa cor, com coisa dessa. Isso também acontecia nessas épocas, tá? Então, a gente
nunca vai saber. E herdeiros não ficaram. Então, você pode visitar essa casa na Jamaica. Eles também aceitam para eventos, inclusive pessoas se casam nesse lugar, tem muitos casamentos foram feitos ali, e também muitas festas importantes, e também recebe até os dias de hoje ali pessoas muito importantes da Jamaica, ali da cúpula ali da Jamaica. Então é um lugar sim muito requisitado, mas a história não é ignorada por ninguém. Então essa foi a história, tá, da Anne Palmer, a bruxa branca da Jamaica, e todas as suas peripécias. Eu vou deixar todos os vídeos que incluem voodoo, hoodoo e também os zumbis do Haiti, que eu fiz uma história também bem interessante, também que tem aqui no Cestas Assustadoras e que vai ter ligação com essa história, porque ao longo dos vídeos vocês vão conhecendo e se torna uma coisa tranquila e vocês vão vendo aí como é interessante essa cultura, bem interessante mesmo, vai ficar tudo aqui no comentário fixado e na tela final. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês um excelente final de semana, super beijo e até o próximo vídeo.